Olá, seja bem-vindo ao Resolva Aí e hoje vamos entender as variáveis que afetam a demanda de um bem no mercado. São várias as variáveis, mas a função geral da demanda considera essencialmente essas que estão aqui. Essa expressão é a função geral da demanda, onde Q em D, índice I, representa a quantidade demandada de um bem ou serviço num determinado período e está dependendo do preço do próprio bem, do preço dos bens substitutos, preço dos bens complementares, da renda do consumidor e os gostos, hábitos do consumidor. Além dessas, há outras variáveis que também influenciam, como por exemplo fatores climáticos, sazonais, facilidade de crédito e outros, mas vamos simplesmente trabalhar mesmo com as principais. Cada bem no mercado tem sua particularidade e às vezes essas variáveis, algumas, chegam não afetando na demanda de um certo bem ou a demanda a ser afetada por um outro fator e por isso vamos estudar o efeito individual de cada uma das variáveis recorrendo à hipótese ceteris paribus. Então, vamos começar primeiro por estudar a relação entre a quantidade demandada e o preço do próprio bem. Ou seja, quantidade demandada num determinado período vai simplesmente depender do preço do próprio bem. Tudo o resto, como o preço dos bens substitutos, o preço dos bens complementares, a renda e os gostos do consumidor vão permanecer constantes, ceteris paribus. Vamos simplesmente considerar o preço do próprio bem. Essa relação entre a quantidade demandada e o preço do bem é uma relação inversa, como podemos ver aqui na função. Ela é normalmente uma função linear, que nos lembra aquela função matemática do tipo y igual a ax a menos ax mais b, onde ax é o coeficiente angular e o b o coeficiente linear. E sabemos que esse tipo de função nos dá sempre uma reta decrescente. Nos dá sempre uma reta decrescente. Por isso é que a relação entre a quantidade demandada de um bem e o seu preço é negativa, porque quanto maior for o preço do bem, menor quantidade de bem será demandado. Se eu tenho aqui o preço a 2 e o consumidor está disposto a pagar 30 a preço de 2, se aumentar o preço a 4, o consumidor estará disposto a pagar apenas 20 unidades. Se aumentar o preço a 6, o consumidor estará disposto a pagar 10 unidades. Então, quanto maior for o preço, menor será a quantidade demandada por esse bem. Por isso é que a relação entre a quantidade demandada e o preço do bem é negativa. É uma relação inversa. Essa função indica, na verdade, a intenção de procura por um certo bem por parte do consumidor, considerando os outros fatores, as outras variáveis constantes. O segundo item é a relação entre a quantidade demandada e o preço de outros bens e serviços. Na relação entre quantidade demandada e preços de outros bens e serviços, encontramos dois elementos, os bens substitutos e os bens complementares. Nos bens substitutos, o consumo de um bem substitui o do outro. Por exemplo, se nós temos no mercado consumidores de cerveja e vamos considerar aqui a ECA e a Tigra, o aumento no preço da Tigra vai levar à sua substituição pela ECA, vai aumentar a quantidade demandada por ECA. O aumento
no preço da tigra, vai aumentar a quantidade demandada por ECA. Assim, a sua curva de demanda vai deslocar-se, fazendo com que os consumidores procurem por mais quantidades de ECA do que antes, substituindo assim o consumo da tigra. Agora, bens complementares são aqueles que são consumidos de forma conjunta, por exemplo, o pão e a manteiga, o terno e a gravata, a lâmpada, o suporte, entre outros. Então, vamos considerar aqui um exemplo clássico de bens complementares. Estamos a falar dos automóveis, né? Os automóveis e o combustível, e vamos considerar um aumento no preço dos automóveis. Um aumento no preço dos automóveis vai levar a uma redução na procura pelo combustível. Olha, a sua curva vai deslocar-se para baixo. Haverá uma redução na procura pelo combustível. Por quê? Uma vez que eu preciso de combustível para abastecer os carros e o preço dos carros aumentar, vai se demandar menos por carros. Se está a se demandar menos por carros, então a demanda por combustível também vai reduzir. É nisso que consistem os bens complementares. Sempre que você aumentar o preço de um bem, a demanda pelo outro vai diminuir. Se você diminuir o preço de um bem, a demanda pelo outro vai, no caso, aumentar. Uma outra relação entre a demanda de um bem e a renda do consumidor. Aqui vamos considerar 3 elementos: o bem normal, o bem inferior e o bem do consumo saciado. Para o bem normal, sempre que aumentar a renda do consumidor, também vai aumentar a quantidade demandada pelo bem normal. Sempre que aumentar a renda do consumidor, a quantidade demandada pelo bem normal vai aumentar. É óbvio que se você tem mais rendimento agora, vais demandar por mais bens. No entanto, aqui no bem inferior é diferente. Sempre que aumentar a renda do consumidor, a quantidade demandada pelo bem inferior vai diminuir. Bem inferior, estamos a falar, por exemplo, de carne de segunda. Estamos a falar, por exemplo, roupa do fardo. Se você adquire roupas do fardo pelo simples fato de que não tens renda para comprar, por exemplo, uma roupa da loja, se a tua renda aumentar e você já tiver disponibilidade para comprar roupa da loja, a tua procura por roupas do fardo vai automaticamente diminuir. Outra, se você compra carne de segunda, aquelas carnes lá que vendem no mercado informal, porque você tem baixa renda, quando a tua renda aumentar, automaticamente a tua procura por essa carne de segunda vai diminuir. Vais procurar por bens com melhor qualidade. Agora, para a relação da demanda com o bem de consumo saciado, o aumento da renda do consumidor não afeta em nada a quantidade demandada. Ela permanece constante. Bens de consumo saciado, por exemplo, estamos aqui a falar do sal. Numa casa que compram sempre 1 kg de sal por mês, é suficiente para eles. Ainda que a renda nessa casa aumentar, a quantidade de sal a se consumir não vai aumentar, porque é um bem saciado. Outro exemplo é o arroz. Numa casa onde vivem 3 pessoas e compram um saco de arroz de 25 kg todo mês, quando a renda dessa família aumentar, a quantidade de saco de arroz demandada não vai aumentar. Eles vão continuar a comprar um saco de 25 kg, porque arroz para eles é um bem saciado. Aqui há uma observação que a classificação de bens do consumo saciado depende muito do nível de rendimento de cada família. O que é um bem saciado para uma determinada família pode não ser para o outro.
ou para outra. Para outra pode ser, por exemplo, um bem inferior, pode ser um bem normal. Então vai depender, mas a avaliação dos bens saciados não depende da renda do consumidor. A renda em nada altera. Pode subir até não sei onde, mas a quantidade permanecerá constante. Um outro exemplo clássico seria a água. Não é porque a tua renda aumentou que a tua demanda por água vai aumentar. Se a água é um bem saciado para ti, ela vai permanecer constante independentemente da renda que tens, vais adquirir a mesma quantidade de água. Por sua vez, a relação entre demanda de um bem e hábitos de consumidores pode ser alterado ou manipulado através de propagandas. Por exemplo, uma propaganda do tipo fumar mata vai reduzir, né, a quantidade demandada pelo cigarro. E uma publicidade do tipo fumar faz bem à saúde aumenta a quantidade demandada por esse mesmo bem. Então essa relação vai depender muito da influência que tem as propagandas e outras sobre os hábitos dos consumidores.